Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos do nosso país. Para você também que está fora do Brasil, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para deixar vocês bem informados com tudo relacionado ao nosso amor em comum, o nosso Vasco da Gama. Já peço para você que chegou aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva, é só apertar o botãozinho inscrever-se, pronto, você já é inscrito, é de graça, não dói, tá? Não custa nada, dá essa força pra gente, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Meus amigos e minhas amigas, já peço para vocês nos acompanharem até o final, temos novidades, né? O Vasco hoje anunciou mais um atleta, né? O Robert Rojas, o zagueiro paraguaio, eu vou falar bastante dele, vai ser o primeiro assunto do nosso vídeo. A gente vai falar sobre a situação do atleta do Fluminense de 17 anos, Cauã Elias. O nome dele começou a ser ventilado aqui no nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o outro zagueiro que foi especulado hoje à tarde, mas acredito que não venha, uma vez que o Vasco já anunciou o Robert Rojas hoje, que é o Léo Coelho, mas eu vou falar um pouquinho também do jogador. Vamos falar aí sobre o novo gerente das sedes da SAF do Vasco, que é o Fernando Leite. Vamos falar sobre Alexandre Matos, vamos falar sobre aniversariante do dia, sobre a sede do Candinho, né? Vamos falar aí muita coisa legal sobre o Campeonato Carioca, Copinha São Paulo, Luciano Rodrigues. Então acompanhe o nosso vídeo até o final, que vai ajudar bastante. Vamos abrir aspas também aqui para o Zé Comé. Valeu, meus amigos? Dito isso, vamos começar a falar o que nos interessa, né? Galera, podemos aí comemorar, né? Hoje sim podemos comemorar. Parece que a nossa linha defensiva agora só resta um lateral esquerdo para ser reserva imediato do nosso Lucas Piton. Porém, todavia, entretanto, para a zaga, né? Para a posição ali antiga, né? Que a gente falava ali de back, para a posição de zagueiro, parece que o elenco do Vasco agora está fechado, né, gente? A gente tem aí no nosso plantel Guilherme Medel, que tem contrato com o nosso clube. Nós temos o Maicon, né, que renovou por mais uma temporada. Temos o Manuel Capasso, que é uma grande joia do futebol argentino, foi contratado ano passado pelo nosso Vasco. Temos também aí a situação aí agora do João Vitor, que chegou. E temos também o nosso querido Léo Pelé e Robert Rosa. Então estamos muito bem de zagueiros. Gente, é o seguinte, Ramon Dias já havia pedido essa contratação, já não é de hoje que o Vasco da Gama tentava a contratação de Robert Rojas. O Vasco tentou a contratação dele no fim do ano passado ali, de maneira rápida, não aconteceu. No meio do ano o Vasco foi mais forte para tentar trazer o atleta por empréstimo junto ao River Plate. Ramon Dias pediu o nome, escolheu a dedo. Infelizmente não deu o tempo hábil para ele vir para o Vasco no meio do ano. Acabou que o River Plate emprestou o atleta para o Tigre da Argentina. Ainda ele teria contrato com o Tigre, só que ele não quis voltar a treinar no Tigre, tá? E o River Plate aí não pretende usá-lo, porque o River Plate já tem a linha defensiva formada, né? Então com isso, o River Plate aí queria emprestá-lo novamente, mas o atleta não queria permanecer no Tigre. O que aconteceu? Ramon Dias pediu, a 777 aprovou e Alexandre Matos aí concretizou o negócio, né? Robert Rojas chega no Vasco da Gama com um contrato de 1 ano por empréstimo, com opção de compra. Quem está falando isso não sou eu, o próprio River Plate já anunciou nas redes sociais, já acompanham a arte, que o atleta está saindo do clube argentino para vir atuar no Brasil com a camisa do Vasco, contrato de empréstimo. E os números dele, tá, gente, surpreendem bastante, os números do atleta surpreendem muito, muito, muito mesmo. Vocês já acompanham na tela aí a arte que eu coloquei para vocês verem. Nessa temporada ele jogou 32 jogos, tanto com a camisa do River quanto com a camisa do Tigre. Marcou 3 gols, 12 finalizações, 7 delas no gol, 82% de passes certos, 55 duelos ganhos, 144 bolas recuperadas, 35 desarme, 18 interceptações, 18 faltas cometidas, e a nota dele pelo aplicativo SofaScore é de 6.82. Você observe que os números de Robert Rojas são números muito bons aí nessa última temporada, né? Sobretudo até mesmo para um número aí de zagueiro. Então acredito que ele vai chegar aí, não sei se para ser titular, mas logo de início vai colocar aí uma sombra muito boa, né, na nossa zaga titular aí, né, que terminou o ano, que era Maicon e Guilherme Medel. Isso é muito bom, aumenta o nível de competitividade da nossa equipe, os atletas evoluem bastante tecnicamente, né?
naquela disputa sadia, né, pela vaga no time titular. Tem a situação também do nosso treinador, que vai ter um leque de opções muito maiores para montar a equipe esse ano, né, a disposição tática 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3. Isso é muito bacana. Só uma pincelada, ele é paraguaio, tem 27 anos, 1,76 m, joga de zagueiro, lateral direito e faz também a volância, tá, gente? Então, observem que ele não é tão grandalhão para zagueiro, na verdade ele nem é alto, 1,76 m é uma altura média, mas ele joga também de lateral direito e também de volante, né? Tá avaliado pelo Transfer Market por 2,8 milhões de euros, né? Mais ou menos aí uns 15 milhões de reais, mas isso é o valor aí do Transfer Market. Ele foi revelado pelo Guarani em 2017 do Paraguai, fez toda a base dele pelo mesmo clube, né? Em 2019 foi transferido para o River Plate da Argentina e em 2023 foi emprestado para o Tigre também da Argentina e agora, né, está vindo para o Brasil para atuar com a camisa do nosso gigantesco, né, Vasco da Gama, o legítimo clube do povo, né, o gigante da colina. Então, deixa a sua opinião nos comentários. Eu particularmente gostei muito da contratação. É óbvio que nós torcedores queríamos aí a notícia de um volante de impacto, um meio campo de impacto ali, um camisa 8, de repente até um camisa 10. De repente um jogador de ataque, né, para jogar com o Verratti ou fazer sombra. A gente esperava um nome assim, mas a coerência, né, tá se valendo muito nessa gestão aí do Alexandre Matos, né? E tá sendo muito coerente. Trouxe o João Vitor, agora trouxe o Robert Rojas, já era um desejo antigo do Ramon Dias, né? Gente, sinceramente, o Vasco vai ter uma linha defensiva muito, muito sólida. E eu acredito que a gente tem tudo para fazer uma ótima temporada aí em 2024, começando pela defesa. Vamos ver aí se vai ser mantida a coerência pelo nosso diretor de futebol Alexandre Matos, trazendo jogadores aí de calibre bom para ótimo, né? Para a meia cancha, para a meiuca e também para o setor de ataque. Galera, agora é o seguinte, vamos mudar de assunto. Já falei do Robert Rojas, né? Cauã Elias, gente. Cauã Elias é uma joia do futebol brasileiro aí. Pertence à equipe do Fluminense. Só que é o seguinte, ele tem 17 anos, vai fazer 18 esse ano agora, tá? Ainda não renovou o seu contrato com o clube carioca, com o tricolor aqui do Rio. E ele não está no plantel que vai começar o campeonato carioca. Ele nem vai se apresentar junto com os jogadores. Parece que Fluminense e atleta ali, o Cauã Elias, estão no entrave há alguns meses pela renovação do contrato do jogador. Parece que o jogador quer um salário maior, o Fluminense entende que não dá para pagar esse salário, né? Com isso estão nesse impasse, nesse entrave. Diante de toda essa situação, o Vasco da Gama pintou na parada. O Vasco fez uma sondagem pelo atleta. O nome dele começou a ser ventilado aqui em São Januário ontem, na parte da noite. Ele tem 17 anos, como eu já mencionei, 1,81 m. É atacante, joga como centroavante ou segundo atacante. Chuta com o pé direito, está avaliado pelo Transfer Market por 4 milhões de euros. Algo em torno aí de 25 milhões de reais é o valor de mercado do Cauã Elias. Porém, todavia, entretanto, o contrato dele acabando, se o Fluminense não renovar, ele pode sair de graça. Isso mesmo, gente. E se o contrato dele for renovado, né, o que o Fluminense pode cobrar aí, no caso, numa multa rescisória, segundo a Lei Pelé, seria 2.000 vezes o valor salarial que o atleta recebe por mês, né? Então, exemplo, se o atleta ganha R$1.000 por mês, né, até 2 milhões de reais poderia ser a multa rescisória, e assim sucessivamente. Então vamos aguardar. Fato que é um grande jogador aí, muito promissor no futebol brasileiro, ali no Fluminense. E o Vasco tá de olho ali, Alexandre Matos. Fluminense der sopa, o Vasco vai pegar o jogador. Vocês estão acompanhando os lances do atleta. É muito habilidoso, né? Tem um 1 contra 1 bem diferenciado. É um jogador plástico, mas também é objetivo, né? Busca ali com 1 toque, 2 toques, colocar os seus atletas na cara do gol. Também finaliza bem. Seleção de base, faz bastante gols na seleção de base. Acho que pode ser um jogador que pode chegar e agregar muito aqui no nosso elenco. Lembrando que a gente tem o Gabriel Peck, que faz algo parecido. Tem o Eric Marcos no nosso elenco. Por que não? Cauã Elias, que já se mostrou uma realidade, né, na última temporada. E tem tudo aí para decolar, né? Já que o Fluminense vive querendo tudo que é do Vasco, né? Eu acho que chegou a vez deles retribuírem, né? E o nosso Vascão ir lá e, ó, dar aquela tesourada e trazer o Cauã Elias aqui pro nosso elenco. Deixe sua opinião aí nos comentários. Galera, agora é o seguinte, hein?
o zagueiro Léo Coelho, do Peñarol, do Uruguai, teria sido oferecido ao Vasco. Saiu essa notícia hoje. A fonte é o veículo IG, de informações esportivas. Na minha humilde opinião, pode realmente ter ocorrido certo tipo de ventilação no nome do jogador, algum tipo de especulação, mas creio eu que não deva sair disso, uma vez que o Vasco acabou de anunciar Robert Rojas, né? A gente já chegou ao Rio de Janeiro, João Vitor. Não teria coerência de contratar mais um zagueiro agora, né? Precisando de jogador para volância, para meia armação, para ponta esquerda, para o ataque, né? Não faria sentido, na minha opinião. Então eu acho que esse jogador não vem. É uma opinião, tá, gente? Não estou falando aqui que é ou não essa parada aí, viu? Agora, gente, é o seguinte, né? Virando a chavinha, o nosso Vasco da Gama tem agora o novo gerente das sedes do Vasco da Gama, das sedes da Vasco SAF, tá? Quem é ele, Álvaro Silva? Gente, ele trabalhava no Cianorte do Paraná. É o Fernando Leite, tá? Parece que Alexandre Matos teria indicado o Fernando Leite para ser o novo gerente das sedes da Vasco SAF, né? No nosso clube. Então, boa sorte a Fernando Leite à frente aí dessa pasta do nosso clube. Já pegando o gancho, falando de Alexandre Matos, peço até perdão a vocês. Outro dia eu falei que ele já tinha voltado ao Brasil, né? Na verdade, ele vai voltar ao Brasil junto, né, com alguns representantes da 777 Partners para acompanhar de perto essa janela de transferências, tá, gente? Fato é que ele ainda está nos Estados Unidos. A notícia que a gente recebeu no dia de hoje é de que ele vem negociando lá com a 777, né? Questão de teto salarial, teto orçamentário para a temporada, né? Situação aí para manter os atletas, para renovar contrato. Tudo isso a gente sabe que Alexandre Matos já está trabalhando. E ele deve chegar ao Brasil, deve voltar ao Brasil agora nesse próximo fim de semana. Lembrando que o nosso Vasco se reapresenta no CT Moacir Barbosa, próximo sábado, dia 6. Alexandre Matos deve retornar ao Brasil no fim de semana para se integrar com a comissão técnica, Ramon Dias, Emiliano Dias, os outros profissionais, os atletas do nosso clube, que vão fazer alguns exames aí no dia 6 e dia 7, deixar tudo certinho ali no Vasco, né? Para no dia 8 a gente está embarcando rumo à Punta del Este, lá no Uruguai, aonde a gente vai disputar o torneio, né? Série Rio de la Plata 2024. E só para a título de informação, o Vasco vai enfrentar o São Lourenço e o Maldonado do Uruguai, São Lourenço da Argentina, e ambas as partidas terão um troféu como premiação. Cada partida vai ter um troféu. Se terminar empatado, é pênalti, tá, gente? Então é isso, né? O torneio amistoso, e Alexandre Matos deve retornar então fim de semana para o Brasil, voltando lá da sede da 777 Partners nos Estados Unidos, na Flórida. Galera, é o seguinte, hein? Aniversariante do dia. Sabe quem está completando aniversário no dia de hoje? Eberval, gente. Isso mesmo, Eberval foi aí lateral esquerdo com a camisa do Vasco da Gama, completando 80 anos no dia de hoje. Jogou no nosso Vasco de 1968 a 1973. Foram 189 jogos e 4 gols com a camisa do nosso clube. Foi campeão carioca e também chegou à seleção brasileira com a camisa do Vasco no ano de 68. Então, meus parabéns aí ao nosso querido Eberval, que está completando 80 anos no dia de hoje, gente. Gente, é o seguinte, a sede do Candinho será inaugurada. Na verdade, a sede não, né? O Museu Candinho será inaugurado no dia 12 de janeiro, tá? Na sede da Lagoa, na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então tá de parabéns aí, Zé Colmeia, todo mundo que está envolvido nas reformas na sede do Vasco da Gama. Muito bacana isso tudo, para não ficar aí só nas minhas palavras, né? Vejam um vídeo aí bem bacana que o Zé Colmeia colocou no seu Instagram, falando das reformas nas sedes do Vasco. Bom dia, vascaínos. Bom dia. Bom, essa manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que tá muita gente ansiosa aí com tudo aí do nosso Vasco, mas eu vim aqui hoje por um motivo que é claro que quem me assiste aqui são as pessoas que me seguem, que eu nunca digo que são seguidores, são pessoas que andam ao meu lado. Então eu venho primeiro fazer um convite a vocês que me acompanham aqui e que, estão em todas as causas junto comigo aí com o nosso Vasco. Galera, no dia 12 de janeiro, a gente vai inaugurar na sede náutica do Clube de Regatas Vasco da Gama o nosso Museu Candinho. É o museu que conta da história do Vasco, do primeiro presidente negro, 1904, 1905, 1906.
É um espaço sensacional, ficou lindíssimo. E você, torcedor de todo canto do Brasil, qualquer turista no Rio de Janeiro vai poder visitar. Só que vocês que me ajudaram pra cacete, continuam me ajudando. Vocês são meus convidados, tá? Não vão pagar nada para vocês conhecerem o Museu Candinho nessa primeira. Depois vai ter um guia, vai ser tudo feito, mas vocês que queiram participar, Clube do Povo, das pessoas do povo, vocês me ajudaram demais, eu sou grato e vou ter uma vida inteira para agradecer tudo que vocês fizeram ali naquela obra. E vai ser entregue também no dia 12 a nova sede administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama. O espaço mais lindo que um clube de futebol no Brasil já teve para presidir um clube. Vai ser o do nosso Vasco lá na Lagoa, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Nós torcedores, fizemos esse sonho transformar em realidade. Eu queria pedir aqui para vocês que quem puder ainda ajudar no remoesimortal@gmail.com, no remoesimortal@gmail.com, que é o nosso Pix. Tô precisando demais, gente. Precisando demais. Sabe por quê? Não por causa da obra. Tá tudo pago. Tudo pago. Só que a gente tem que comprar cadeiras para a mesa do presidente, a gente tem que comprar cadeira do presidente, a gente tem que comprar vasos de planta artificial, persianas, ou seja, a gente tem que botar sofás vai ter tipo um lobbyzinho na sala da presidência, coisa de luxo, alto luxo. Nós vamos botar tudo bonito e a gente vai tentar aí fazer mais 50 mil aí nesse tiro, que a gente ainda tem que estar com tudo pago e a gente ainda tem 23.500 na conta, graças a Deus. Temos que pagar a pintura agora dos barcos, que a gente conseguiu, com a volta do pessoal do Remo, de separar os barcos. Vamos fazer a pintura. Mas olha, hoje o Carlos Roberto Osório foi lá na sede e ele comentava com o encarregado lá da sede. Eu não imaginava que isso aqui estava tão lindo. Para vocês verem como ficou a nossa sede, como a gente está entregando isso para o Vasco, para o futuro que a gente quer para o nosso Vasco. Então, torcedores, eu venho aqui humildemente, como eu fiz aí durante esses 2 anos, e foram 3 natais, 3 réveillons pedindo, sigo pedindo, mas não tenho vergonha de pedir. Vergonha tem que ter o cara que rouba, eu não tenho vergonha de pedir, ainda mais eu só peço pelo Vasco, tá? Não estou pedindo nada por mim. Então, a gente precisa demais de vocês para concluir esses arremates de decoração. Pô, os artistas da Colina estão fazendo trabalho lá específico, vai entrar adesivação. Olha, vocês vão ver a sede mais bonita do futebol brasileiro, vão se emocionar. E você, torcedor, e eu quero agradecer em especial as pessoas que me acompanham aqui, que seguem do meu lado. Eu já falei, eu não quero seguidor para ficar me trazendo nenhum benefício, porque eu não monetizo nada aqui nessa rede social. Eu quero guerreiros lutando pelo Vasco junto comigo. E vocês fizeram isso, e a honra e o mérito é todo de vocês. Mas quem puder ainda estar aí ajudando, eu agradeço em nome do nosso Vasco, tá? E não tem vergonha nenhuma nisso, porque isso é a história do Vasco. Foi assim que construímos São Januário, foi assim que erguemos a sede da Lagoa. A gente nunca precisou de ajuda de quaisquer que sejam, sempre foram apaixonados pelo clube, que deram as mãos e ergueram tudo que há no clube. Então, mais do que nunca, conto com vocês, e o Vasco é para quem acredita. Dias de glória estão chegando, contem com isso, me cobrem isso, e o que a gente vai fazer dia 12, vai lá, leva teu filho, entendeu? Mostra para ele o que é o Vasco, como que aconteceu aquela obra ali, e muito especial. Desde a entrada, vocês vão assinar o nome de vocês lá na presença, vai estar toda a imprensa, todos os jornais, vai ter gente, pô, vamos convidar o prefeito, vamos convidar autoridades vascaínas, grandes empresários vascaínos. Agora, você que pode ainda estar ajudando, no remoesimortal@gmail.com, vai ajudar sob maneira para a gente acabar aquilo
com luxo. Esse fim de semana eu vou estar correndo com um caminhão aí, pegando sofá, pegando planta artificial para decorar a sede, cadeiras de presidente. Já estou providenciando tudo com o Thiaguinho da TN7. É os acabamentos mesmo. Mas vocês vão ver que coisa de louco. Nossos banheiros já estão tudo comprado, tudo pago, tudo com o dinheiro de vocês. Muito foda, gente. Dia 12 a gente inaugura. Finalmente. Beijo no coração. E se nós tivermos que ir pro calabouço, nós vamos e vamos fazer o calabouço ficar lindo de morrer. Se nós tivermos que comprar aqueles 2 clubes ao lado do calabouço, a gente compra. E se a gente tiver que fazer a obra em São Januário, a gente faz. Porque nós somos o Vasco. É isso aí, gente. Eu, sinceramente, concordo, tô junto com o Zé, assino embaixo, né? O Vasco é pra quem acredita, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ajudar mesmo o nosso clube, né? Não é vergonha pedir, não é vergonha correr atrás, porque é em prol do nosso clube, que é o clube de todos, é o clube do povo, clube a favor da inclusão social, clube contra o racismo, o clube que luta contra tudo e contra todos, e que também, juntamente ao seu torcedor, ergueu o estádio, né? Vocês acompanham aí a imagem, né? As imagens aí, a foto que eu coloquei na tela para vocês verem, né? A nossa sede da Náutica da Lagoa tá sensacional, tá muito, muito linda, né? E será inaugurado então aí o Museu do Candinho, né? Na sede náutica aí no dia 12 de janeiro. Concordo plenamente com o que o Zé Colmeia falou. Já pegando o gancho, né, gente? Aproveitando aí que a gente já falou do nosso querido, nosso amigo aí Zé Colmeia, né? Ele falou também sobre a situação de reforços. Ele foi bem claro, né? Ele conversando ali com o Elton Campos na Rádio Tupi, afirmou que o Vasco não vai fazer nada astronômico, né? A questão do Felipe Coutinho, Roberto Firmino, esses nomes astronômicos aí. Ele falou pra gente esperar para a janela do meio do ano que vem, que aí vai ser meio que quase uma certeza que o Alexandre Matos vai com os 2 pés para trazer esses caras grandes aí pro nosso clube. Tomara que sim, né? Mas, por outro lado, né, gente? Fiquei prestando atenção no que o Zé Colmeia falou. Ele não falou nada do Alan voltar, ele ficou quietinho. Opinião minha, tá? Tô achando que o cara pra nossa meiuca, o nosso volante, minha opinião, eu acho que vai ser o Alan. Porque o Zé Colmeia usou uma parada quando ele falou dos jogadores, ele falou que quando o Coutinho voltar, ele pode estar com 32, talvez com 33 anos, dá pra entregar muito ainda em alto nível, ele só não volta agora porque tem contrato, não é porque o Coutinho não quer, ele quer, mas tem contrato vigente, tanto com o Al-Wanda, o clube ao qual ele está emprestado, quanto com o Aston Villa, o clube que detém os seus direitos, mas acredito eu que deve chegar um jogador assim, bacana aí, né, nessa janela. Mas por outro lado também é pé no chão, né, sem enganar a galera, né? Achei bacana que dessa vez o Zé Colmeia não veio com aquele papo de caminhão de cereja, né? Tá mais ali. Eu acho que assim a gente vai longe na coerência, sem falar muito, vai só anunciando os atletas pontuais para chegar e jogar com a camisa do nosso clube. Gente, agora é o seguinte, dito isso, só para dar uma passadinha aqui na questão da copinha, né? O nosso Vasco aí realizou seu último treino no dia de hoje na cidade de Guarulhos. O Vasco vai estrear amanhã contra a equipe do Macapá com transmissão da Cazé TV às 3h15 da tarde. E a provável equipe aí que deve enfrentar a equipe do Macapá na estreia dessa copinha são os seguintes jogadores: o goleiro Lete, Paulinho, Vitão, Roger e Matheus, Lucas Eduardo, João Gabriel, JP, Juan Alvino, Vanisson e Cauã Paixão. Então essa, né, seria aí a provável equipe que deve enfrentar a equipe do Macapá nessa estreia da Copa São Paulo. Amanhã, mais uma vez vou reiterar, 3h15 da tarde, com transmissão da Cazé TV. Agora já pegando o gancho, né, já que eu falei do nosso time da Copinha, o nosso treinador do Sub-20, que é o William Batista, a gente já conhece ele, que ele treinou nosso elenco principal esse ano, o ano passado, 3 jogos de maneira interina, antes do Vasco trazer o Ramon Dias. William Batista, gente, deve ser aí o treinador do Vasco no início do Campeonato Carioca. Lembrando que o nosso clube vai disputar o torneio Série Rio de la Plata lá em Punta del Este, no Uruguai, fazendo uma pré-temporada. Com isso, a equipe que vai iniciar o Campeonato Carioca seria aí o Vasco B, né? O Vasco Sub-23, o Vasco Sub-20 aí. E quem deve estar à beira do gramado, né, comandando a nossa equipe no início do Campeonato Carioca, deve ser aí o treinador William Batista. Gente, agora é o seguinte, virando a chavinha, né? Falar um pouquinho aqui do Luca Orediano, né? Eu trouxe para vocês a informação que ele pode vir a sair do Vasco. Parece que o Luca Orediano tá forçando a barra para deixar o Vasco. Eu acho interessante isso, né? O Vasco foi lá, pagou o Vélez, o dinheiro pingou, ele quebrou o braço, agora já não quer voltar mais, né? Ficou bem feio pro Orediano essa situação. Bem feio, né? Porque aí ele deu abertura pra galera chamar ele de jogador mimizento, jogador Nutella,
deu abertura para a galera jogar no ar, que o cara pode ter um caráter duvidoso, e deu abertura também de que é um jogador que não tem comprometimento com o clube, né? Então ficou feio pro Orediano a maneira a qual tá conduzindo a situação, né? De carinha feia, o jeitinho de lidar com as coisas. Eu acho que não é por aí que funciona dentro dessa situação. 2 clubes já sinalizaram interesse em levar o atleta de volta para o futebol argentino. Um deles seria o Vélez Sarsfield, o clube ao qual ele estava anteriormente antes de vir para o Vasco da Gama, e o outro é o tradicionalíssimo Boca Juniors da Argentina também demonstrou interesse na contratação do atleta. Alexandre Matos foi taxativo no dia de ontem, disse que o Vasco não vê problema em liberar o atleta, só que o Vasco não tem interesse em emprestar Luca Orediano, e sim, se alguém quiser levar Luca Orediano, tem negócio tranquilamente, só que é muito simples, colocou dinheiro na mesa, leva. Qual é esse valor, Álvaro Silva? 5 milhões de dólares, na cotação atual, mais ou menos aí 24 milhões e alguns quebrados de reais, arredondando aí 25 milhões de reais para levar Luca Orediano, que é o valor que o Vasco pagou ano passado ali, 23 e pouquinho, quase 24 milhões de reais. Dentro dessa situação, vamos aguardar. Se o Vélez quiser mesmo repatriar ele, o Vasco pagou esse valor para o Vélez. Então é só o Vélez, né? Teoricamente, é lógico que não é assim, com certeza já usou dinheiro para outras coisas. Seria só o Vélez pegar o mesmo dinheiro, devolver para o Vasco devolver o jogador, pronto, desfazer a transação, né? Só que não é por aí. O Vélez já usou o dinheiro, né? Teria que fazer uma outra engenharia financeira para levar o Orediano. E o Boca Juniors, né? Pode ser que interesse ao Vasco aí, de repente, o Boca Juniors colocar um atleta na jogada, né? Mais um dinheiro, dar uma entrada e depois parcelar o restante. Pode ser que dê jogo. Vamos aguardar essa situação aí envolvendo o Luca Orediano. Gente, agora falando de um outro jogador, a fonte dessa informação vem lá do Uruguai, tá? Do jornalista Juan Pablo Romero. Segundo o jornalista Juan Pablo Romero, lá que cobre lá o dia a dia do Liverpool do Uruguai, é o seguinte: Ramon Dias e a 777, né, já aprovaram a chegada do jogador aqui no Vasco da Gama. Com isso, o Alexandre Matos já estaria aí nas tratativas de negociação pelo atleta Luciano Rodrigues, né, atacante de 20 anos, um destaque no futebol uruguaio, chegaria no Vasco aí com certeza se não para ser titular, brigaria facilmente por uma titularidade nesse início de temporada, mas na minha opinião chegaria sim para ser titular, né? E foi confirmado então hoje pela imprensa uruguaia, aí, segundo o jornalista Juan Pablo Romero, o Vasco da Gama tem sim interesse na contratação do Luciano Rodrigues. O Vasco está sim negociando com o atleta, mas até o momento o nosso clube não colocou uma proposta na mesa. A mesma notícia que eu trouxe para vocês ontem, que o Vasco estava interessado, mas ainda não tinha feito uma proposta e está preparando uma proposta oficial para tentar trazer o atleta aqui para o Rio de Janeiro. Então a informação bateu, né? Essa informação veio lá do Uruguai, do país onde o atleta joga atualmente, no Liverpool do Uruguai. Então pode sim pintar aqui no Vasco o Luciano Rodrigues. O nosso clube está negociando com ele e o clube uruguaio aguarda aí nas próximas horas, próximos dias, uma proposta em oficial do Vascão para trazer Luciano Rodrigues para atuar no futebol brasileiro. Vale lembrar que a nossa pré-temporada é em Punta del Este, né, a mais ou menos 150 quilômetros de Montevidéu, no Uruguai, né? Então tá muito fácil essa situação aí. Alexandre Matos, se vier ao Brasil, se ele for junto com o Ramon Dias na pré-temporada, né, pode ser que o próprio Alexandre Matos se reúna aí com os empresários de Luciano Rodrigues e a gente já nos próximos dias, quem sabe nesse fim de semana, por que não, a gente já tem uma notícia, um desfecho positivo em relação a essa possível chegada de Luciano Rodrigues aqui no nosso Vascão. Deixa a sua opinião, você gostaria de Luciano Rodrigues vestindo a camisa do nosso Vasco? Sim ou não? Eu particularmente gostaria bastante. Galera, ainda falando de jogadores, vocês observaram? Ninguém ficou falando de Robert Rojas, só falaram lá no início, lá quando acabou o Campeonato Brasileiro e morreu o assunto. E agora ele chegou no Vasco. Ninguém falou de Vitão, e o Vitão pintou aqui no Vasco. De Vitão não, falei do jogador da base, do João Vitor, que também é Vitão, né? Grandalhão também. Do João Vitor também, chegou no Vasco. Então não se assustem se chegar um jogador de meio campo ou de ataque aí de um calibre maior, tá? Que ninguém esteja esperando ou que sequer tenha sido ventilado aqui no Vasco. Porque eu já percebi que após a chegada de Alexandre Matos, parou de vazar os nomes e o Vasco trabalha aí, ó, no silêncio, no sigilo, de maneira cirúrgica, né? O Vasco só abre a boca aí quando realmente o negócio já está sacramentado. Então isso é muito bom, né? Muito bom a maneira que o nosso clube aí vem mudando, né? Os modos operantes nas últimas temporadas. Gente, e é o seguinte, né?
é o seguinte, essa contratação aí que chegou desse zagueiro, e se chegar aí o Luciano Rodrigues, né? Pô, imagina, vamos só fazer um imaginário aqui. O João Vitor que já chegou, o Robert Rojas que já chegou, que vai chegar, né? Mas já está acertado. Digamos aí, né? Uma hipótese, né? A gente torce para que sim, que o Alan feche com o Vasco. A gente ainda tem Jair, Zé Gabriel, Marlon Gomes, tem outros jogadores ali na meia cancha, mas digamos aí que o Alan voltasse a jogar no Vasco. Aí o Vasco fecha aí com o Luciano Rodrigues. Aí ia ficar faltando o que pra gente? Um lateral esquerdo e um atacante para fazer sombra pro Verratti. Muito se fala aí de Gonzalo Mastriani, que seria um bom nome também. Só que eu particularmente acho difícil a 777 trazer o Mastriani agora. Não é que não vá trazer, não estou dizendo isso, não estou dizendo que é impossível. Na minha opinião, eu acho difícil a 777 trazer o Mastriani por conta da idade. Já tem o Verratti aí com 35 anos. Não vai ser o perfil deles, né? Mas seria um bom nome aí para fazer sombra para Pablo Verratti. Mas se trouxerem também um jogador de 25, 30 anos, que saiba fazer aí de repente um falso 9, ou que seja centroavante mesmo aí, que é o caso até mesmo do garoto ali que eu acabei de falar, né? O Cauã. Qual é o nome dele mesmo, gente? O jogador do Fluminense, né? O Cauã Elias, seria uma boa também, né? A gente tem o nosso garoto, o Ryan Vitor, né? O nosso centroavante, ele que vai para a Punta del Este, vai fazer pré-temporada com o Vasco, não vai jogar a Copinha, vai jogar com o nosso elenco principal. Então, assim, vamos fazer esse esboço. Robert Rojas, Vitão chegando, se o Alan chegar, se chegar Luciano Rodrigues, o Ryan aí já foi aí integrado ao elenco principal do Vasco. Chega mais um jogador para fazer sombra ao Pablo Verratti, né? E um outro cara de meia armador no lateral esquerdo, gente. Já dá para começar o ano com outro time totalmente diferente, com 2, 3 variações táticas aí para jogar. Se o Orediano ficar e quiser jogar bola, dá para usar aí, dá para ser muito aproveitado nessa temporada, porque aí já passou aquele papinho de adaptação, de conhecer o futebol brasileiro e não sei o que. Aí o cara já vai estar aqui há mais de um ano, já vai estar acostumado com todo o ambiente, com jogadores, com CT, com gramado, com estádio, com a torcida, né? Dá para render sim, mas se por um acaso também Luca Orediano for comercializado e deixar o Vasco, isso é bom, abre precedente financeiro para o Vasco contratar aí mais um ou quem sabe 2 jogadores de boa prateleira. Querem ver um exemplo? Se o Vasco encontra aí algum time para pagar essa pedida aí 24, 25 milhões de reais pelo Orediano, né? Se a gente consegue efetuar essa venda, seria maravilhoso. Por que isso? Porque hoje tem um jogador ponta esquerda chamado Ferreirinha, tá dando sopa no mercado, né? 13, 14, 15 milhões de reais, chegou com o dinheiro lá na mesa, o Grêmio libera. Tem a situação do Alexander Aravena, acho que é o mesmo valor, se eu não me engano, 15 milhões de reais. Então, assim, se você vende um Luca Orediano, você pega 24, 25 milhões, você consegue trazer 2 jogadores bacanas aí do nível que eu falei para vocês aí, de repente, um Ferreirinha, um Aravena, até mesmo o Luciano Rodrigues. Você consegue trazer 2 atletas a preço de um, que estão entregando muito mais aí, atletas muito mais prontos, né, do que o Luca Orediano. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, sem muita delonga, eu fico por aqui. Já peço para você mais uma vez, não se inscreveu? Se inscreve, botãozinho inscrever-se aí, clica no botão, você já está inscrito, ajuda demais o nosso canal, também compartilha o nosso conteúdo e deixa aquele like. Valeu, família, um abraço, eu vou ficar por aqui, amanhã vai ter mais notícia, eu broto aqui para deixar vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão e tamo junto, um casaco no coração de todos vocês, uma ótima noite e uma ótima sexta-feira que vai se iniciar, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!